É isso aí, pessoal, aqui para mais um vídeo do canal. Vou aqui de novo entrar no assunto deflação, né? E é um assunto que me chama a atenção porque há muitos anos atrás eu já ouvi falar sobre essa possível crise que pode acontecer nos próximos anos, né? Inclusive foi relatado num livro chamado Estrada para a Ruína, de Jim Rickards. Recomendo aos senhores que escutem, né? É um audiobook. Cara, o problema é que assim, é muito denso o assunto, então realmente eu não consegui escutar tudo, cara. Parei no meio. Mas é um assunto extremamente importante que o Jim Rickards, que é um estrategista financeiro americano, e parte do que está acontecendo hoje a respeito dos BRICS financeiramente se unindo e tal, ele previu isso quase 20 anos atrás, cara, tá? Então o cara é bruto, obviamente, né? Não dá para levar tudo a ferro e fogo, ou seja, ele viu as tendências, ele extrapolou. Não quer dizer que vai acontecer exatamente como ele previu, beleza? Mas o que ele previu naquela época é o seguinte: primeiro de tudo, até eu já falei sobre isso, deixando claro que essa teoria não é minha, eu dei o crédito a ele, né, ao Jim Rickards, a respeito de quando vier a aposentadoria e falecimento dos boomers, né, ou pelo menos sair da força de trabalho. Né. Isso vai causar uma deflação, porque você reduz o número de pessoas com poder de compra, tá, ou poder de compra relevante. E não existe nenhuma geração que seja financeiramente substituta dos boomers na vida real. Ou seja, eu sou filho de um boomer, no meu caso, tá? Mas não quer dizer que eu vou ter o mesmo poder de compra que meu pai teve na minha idade, entendeu? E essa tendência está piorando. Quanto mais jovem, menos poder de compra, tá? Então, sim, é bem provável que haja uma deflação. Gente, vamos colocar aqui o que já está acontecendo hoje, tá? Preço de relógio, né? Rolex, essas coisas assim, que é coisa de boomer, né? Tem uns caras não boomer que compram, mas no geral, boomers, tá caindo. Cara, venda da BMW, Mercedes, carros assim, né, de top, assim, cara, desabando total. A única venda que ainda sobe é de carro elétrico, porque em muitos países ainda tem subsídio estatal, você não paga o IPVA, o equivalente ao IPVA, entendeu? E tem um lugar que, por exemplo, a minha empresa oferece recarga gratuita, né, de elétrico, então vale a pena você ter um elétrico, tá? E hoje em dia tá barato, o carro caiu pela metade do preço, tá? Então, o que o Jim Rickards fala, e também agora quem está falando isso, ou na verdade talvez já falasse antes, é que eu não conhecia é o Otávio Facuri, chamado Faca, né? Ele tem essa teoria aí da deflação. E qual é o método que ele usa para se proteger, ou que pelo menos ele fala que pode ser efetivo para a proteção, tá, gente? É o tal do T-bill, tá? Eu já ouvi falar do T-bill antes. Confesso que eu ainda não estudei o suficiente, mas assim, estou começando a estudar. E para que serve isso, gente? Basicamente é o seguinte: você tem o cash, né, nota de dólar e tal, e você tem o T-bill, que ele pode também ser uma nota. O T-bill ele pode ser uma nota que ele é o que o pessoal chama de quase cash. Ele não é cash, mas é quase cash. Inclusive na Suíça, quase cash é aceito. Depois eu vou falar sobre isso num vídeo futuro. E por que ele fala isso sobre o T-bill, tá? Você nos Estados Unidos tem vários tipos não é de juros, de títulos, né? Igual no Brasil, né? Tem aquele mais longo, 4 anos, 8 anos, sei lá quantos anos, tá? E também tem de curto prazo, de 1 ano, 6 meses e tal, beleza? Mesma coisa, né? Bem parecido. O que o Faca fala? Assim como foi no Brasil durante a era Collor, que durante o plano Collor, eu era criança, tá, gente? Então eu não me lembro disso, mas eu vou acreditar nele que ele operava já no mercado na época. Basicamente o seguinte: o governo brasileiro, já no Sarney, não só no Collor, mas já no Sarney e também depois no Collor, chegou um momento que assim, os caras não pagavam nada. Os caras não pagavam nada de juros, eles não pagavam nada. Deram um calote generalizado, eles só não davam calote naquela dívida de curto prazo, ou seja, o equivalente ao T-bill, ou seja, sempre pagavam o T-bill, os juros do T-bill, e pagando com juros mais altos, porque os outros títulos eles estavam dando calote e tipo, dane-se, tipo, não preciso pagar você, eu preciso de dinheiro agora. Então, o que o Faca fala, que é bem legal você ter T-bill, não é nenhum derivativo de T-bill, não, o T-bill, o título mesmo, tá? E aí você, tendo ele em título na sua mão, não no banco, numa corretora, você consegue garantir liquidez no momento de deflação. Por que ele fala isso, gente? Que ele usa como exemplo o que aconteceu na crise de 29.
Foram 2 anos de deflação, assim, uma parada terrível, terrível, tá? E o que ele recomenda, obviamente, eu não vou conseguir, tá? Seria você ter uns 2 anos do seu custo de vida, né? Provavelmente o custo de vida vai cair, vou chegar lá mais para frente, mas você tem um certo valor considerável em T-bills, porque no curto prazo, quando vier esse problema, e ele acha que vai ser assim, não vai demorar muito, de 5 a 10 anos no máximo, tá? E era mais ou menos até o que o próprio Jim Rickards falava, porque coincide com, né, a saída do mercado de trabalho dos boomers. Tudo está atrelado aos boomers. Beleza, gente? E o endividamento americano, obviamente, os juros americanos estão chegando já chegaram, né, em níveis estratosféricos, e hoje o maior custo de orçamento americano é pagar a dívida dos juros, só os juros da dívida, não pagam nem o principal. Eles estão se afundando cada vez mais, tá? Então vai chegar um momento que vai rolar um calote, não tem jeito, vai rolar calote. E quando chegar esse calote, provavelmente o governo americano vai pagar somente o de curto prazo, o T-bill de curto prazo. Então, muitas contas bancárias nos Estados Unidos, e não só lá, vão simplesmente desaparecer, porque o banco, se ele faz reserva fracionada, e pelo menos nos Estados Unidos todos fazem, né, a menos que você tenha uma conta offshore de certos lugares, se o seu banco for americano, ele vai tomar no CREO, e quando você for ver, tua conta não existe mais. É tipo no South Park, puf, já era, né? Então o que ele fala é o seguinte: nesse momento, quem tiver algum cash, e esse cash será o T-bill, esse cara vai ser rei, né? Obviamente ele fala assim, não tenha cash papel, porque o dinheiro perde valor. Eu até concordo. Eu acho legal você ter pouco, tipo, máximo uns $400, né? E não mais que isso, não mais mesmo, não importa. $400 em cash, e aí você compra esse T-bill aí e deixa lá. Aí comecei a pesquisar, putz, como é que eu compro T-bill? Aí eu fui olhando, basicamente, T-bill é muito fácil para você comprar se você for residente fiscal americano, ou seja, para aqueles aí que acompanham meu canal, moram nos Estados Unidos, facilmente você tem acesso a isso aí. Tem um site que inclusive o nome é Tesouro Direto, só que em inglês, né? É Treasury Direct, e lá você tem leilão dos títulos do governo, igualzinho tem no Brasil, né? Então você vai lá e compra usando sua conta bancária e tal. Só que aí você, não sei se tem que ter uma corretora, não sei como que fica a custódia disso, tá? E aí tá, para quem não mora nos Estados Unidos, ou para quem não é residente fiscal nos Estados Unidos, como é que fica? Então eu comecei a pesquisar, gente, fui atrás disso, aí eu fui enganado, mas assim, fui mais ou menos enganado, tá? Eu descobri o banco, na verdade não é banco, né, mas a empresa de investimento Charles Schwab. Falei errado. Charles, de Charles, né? Schwab, que é SCHWAB, Charles Schwab. Eles têm, mesmo eles sendo uma empresa americana, eles têm um departamento que trabalha para estrangeiros, ou seja, você é estrangeiro, não residente fiscal nos Estados Unidos. Você pode abrir uma conta de investimento na Charles Schwab, estou falando errado, mas dane-se, Charles Schwab, e eles aceitam brasileiros, tá? Qual é o porém? Mas fique atento a esse porém aí, vamos lá. O porém é que eles teoricamente pedem que você faça um investimento inicial de $25 mil americanos com eles, beleza? Eu não fiz, tá? Eu abri a conta, não mandei um puto, né? Tô tendo problema lá com a questão de documento, tal de, como é que se diz? Documento de endereço e tal. Vamos ver se vai ser aprovado de boa. Eu já tô com login, eu já posso até comprar agora, tá? E eu fui enganado por que eu tô falando? Porque me disseram, eu vi no YouTube lá, que você podia ter acesso à conta bancária, né, no Charles Schwab. Você até pode ter, desde que você seja um americano morando fora. Então não é meu caso, né? Ou um residente fiscal americano morando fora. Então eu não tenho direito. Mas eu tenho direito à conta de investimento, né? E lá eu tenho direito... Tenho acesso, né? Quando eu falo direito, enfim, tenho acesso a não só comprar T-bills, outros títulos americanos, como também a comprar ações americanas. Ações americanas eu não quero, realmente não quero. Eu quero ter essa portinha aberta lá no Charles Schwab para poder eu conseguir comprar os T-bills. Assim que resolver a parada, eu vou tentar comprar. E assim, é merreca, tipo, tem, se eu não me engano, é $18 por título, tá? E aí eles fazem igualzinho no Selic, né? Tesouro Direto, essas coisas no Brasil. Você paga o valor descontado, ou seja, digamos, se você está comprando um título que tem vencimento em um ano, um título de $100, você paga 96, por exemplo, né, que você está tendo já o desconto. Ou seja, você compra com desconto antecipado do valor do título. Beleza? Basicamente é isso.
E aí você compra esse título, fica na custódia lá da sua corretora, você vai pagar. Cara, tô com um óculos torto, é porque eu tô com a cabeça torta assim, que eu tô numa cadeira estranha aqui. Então no Charles Schwab você vai conseguir fazer isso. Aí você vai conseguir usar seu endereço aí do Brasil, seu passaporte brasileiro, tudo de boa. Não é nada shady, entendeu? Eles fazem esse serviço para estrangeiros, né? Ou para residentes no exterior. Teoricamente, eles pedem, como eu falei, 25 mil dólares. Eu não botei nada e, teoricamente, eles deixam para lá, tá? Mas não é também para você deixar com zero. Eu vou tentar juntar um pouquinho lá, como até o próprio Faca falou, digamos assim, o equivalente a o meu custo de 2 meses. Talvez eu vou tentar ter isso lá em T-bills. E aí como é que você faz? Você fica girando. Você compra, digamos, eu compro agora o título que saiu agora em novembro, que vai sair no começo de novembro. Ele tem um vencimento de 1 ano ou de 6 meses, aí pouco importa. Quando chegar lá naquele finalzinho, né, aí eu vou lá e faço a troca do título, eu vou receber essa merreca, não é receber a merreca, deixa eu explicar que sim. Digamos que eu compre, vou arredondar, ficar bacana, $1.000 de um título desse T-bill aí, né? Eu compro um título de $1.000 pagando o equivalente a 960, beleza? Porque tem 4% de desconto. Aí, ou seja, no final desse período eu gastei 960, eu vou ter 1.000 nominalmente. Aí eu vendo esse título a 1.000, aí vai ter imposto, alguma coisa lá, sei lá o que vai ter. Com esse resto eu troco o título, entendeu? Eu fico trocando o título para quando chegar o momento, eles sempre vão ser honrados, esse T-bill. De preferência de 6 meses, né? De 1 ano talvez seja mais arriscado. Quanto mais curto prazo, melhor. Acho que tem até um de 3 meses. Mas está entendendo a lógica? Ou seja, não é para você ficar investido, é só para você ficar rodando ali. Porque você sabe que quando bater o vencimento do seu título, o governo americano vai honrar e caso você liquide esse título com antecedência, você vai perder alguma coisa e tal, mas você vai ter o cash na mão, tá? E com isso você, assim, você vai ter a perda inflacionária, né, o M2 e tal, mas você vai ter a perda minimizada porque você tem aquele ganho do desconto ali quando você compra o título. Gente, não é para vender casa e comprar isso não, isso é uma ferramenta para você se salvar no momento que pode ser conta bancária com nada, porque vai ter um colapso tipo 29. É isso que o Faca e o Jim Rickards falam, você ter ou T-bill ou cash, tá? Ele fala até o seguinte, tanto o Jim Rickards quanto o Faca. Nesse primeiro momento da crise total, ouro, Bitcoin, ações vão pro chão, tá? Vai cair bastante, pode ser até um bom momento para você comprar. Se você tiver cash disponível em algum lugar, ao saldo, é bom você comprar, tá? Depois vai se recuperar, obviamente, mas no primeiro momento, pode ser que no primeiro ano doa, entendeu? Então você ter mais uma coisa, isso é tipo o seguinte, entenda isso que eu estou falando. Esse T-bill que você vai ter aí é como se fosse você ter, sei lá, 10 quilos de comida na sua casa, sei lá, 5 latinhas de sardinha ou de atum, entendeu? Não é para você ganhar dinheiro, isso aí é para você ter da onde tirar caso dê um colapso total. Aí você fala, pô, mas eles vão garantir o T-bill? Vão, porque o T-bill é o rolamento da dívida, entendeu? E nesse caso você garante que está contigo, porque a custódia do título do T-bill te dá o dinheiro na mão, diferente do banco, que na verdade você tem o banco tem uma dívida contigo, entendeu? É essa que é a diferença. Vou ter 25 mil dólares lá no Charles Schwab? Provavelmente não, tá? Mas eu vou tentar ter uns poucos, assim, não muito mais do que 2 mil dólares, mas também não muito menos do que 500, né, pô? Senão não vale muito a pena. Porque isso é para usar, isso é uma poupança de segurança máxima, entendeu? Um resgate, tá? Para quando o Bitcoin, digamos, Bitcoin cair pra caramba, entendeu? E tu não tiver de onde tirar, sua conta bancária foi bloqueada. Desespero, né? Dedo no cu e gritaria, como falariam alguns aí. É nesse nível, entendeu? Então, não se comprometa muito, vai juntando aos poucos. Teoricamente, conversei com a atendente lá, eu falei, olha, eu não tenho conta nos Estados Unidos, como é que eu faço para fazer o funding? Eu falei, eu tenho o Wise. Ela falou, aceita. Então, ou você vai mandar via seu banco antes, né? Ou você manda via Wise. Eu vou testar via Wise, caso funcione, pô, tá torta aqui, a minha cara tá torta. Caso funcione via Wise, eu aviso os senhores aí, mas no geral é isso aí. De novo, não é para ficar rico, não é para nada. Isso aí é para você ter da onde tirar numa situação de extremo estresse no mercado, tá, gente? Pode acontecer feriado bancário e você, sei lá, o seu banco acabou, sabe? Essas coisas assim bizarras, tá? Por isso também recomendo ter um pouquinho de cash na mão, tanto de dólar, como já falei também de franco suíço, que é franco suíço, né? Sempre teremos a Suíça, né?
Não tome isso aqui como dica de investimento, mas é uma dica de precaução, tá? Procure também ler aí esse livro do Estrada para a Ruína, do Jim Rickards, ou então ouvir via audiobook, que é bem interessante o assunto. Beleza, gente? Não é isso aí? Valeu!